Olá, internauta, que bom estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar a partir de hoje o nosso programa Fé em Ação, um programa através do site Rota 324, e a gente vai discutir temas relacionados à nossa fé durante esse programa, que é interessante para a gente poder aprofundar um pouquinho. Às vezes a gente vive tradições que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos antepassados, e muitas vezes a gente não conhece o seu significado, a sua origem, e a partir desse programa a gente vai poder ter a possibilidade de descobrir um pouquinho sobre a nossa fé, sobre as tradições que os nossos pais, os nossos avós transmitiram para a gente. O tema desse primeiro encontro será sobre a Quaresma e sobre o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de penitência, de oração e de jejum. A Diocese de Bonfim lançou esse livro, Semana Santa, explicando sobre Quaresma, sobre Semana Santa, sobre os significados tradicionais que nós vivemos hoje dentro da igreja. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha da Fraternidade 2014, que tem como tema para a liberdade que Cristo nos libertou, tráfico humano. Quaresma que vem de 40 dias, o 40 que é tão simbólico para a nossa igreja, e a gente pode remontar os 40 dias que Jesus também passou no deserto, jejuando, rezando, para a sua grande missão. Então a igreja também propõe o tempo da Quaresma para um tempo de conversão de todo cristão. Nós somos chamados a partir da quarta-feira de cinzas, onde o padre joga a cinza sobre a cabeça do fiel e fala: convertei-vos e crede no Evangelho. A partir desse momento, o cristão é convidado a fazer um propósito de mudança de vida. Conversão significa mudança de vida. Então nós somos chamados a essa mudança de vida. E a Quaresma, a gente vive durante esses 40 dias, assim como Jesus viveu no deserto, nos preparando para também celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nós, cristãos, acreditamos fielmente que nós precisamos mudar sempre de vida, estar sempre disposto a uma conversão, justamente para a gente poder viver essa vida nova que Cristo nos trouxe. Aí nós podemos até nos perguntar, se Cristo não tivesse ressuscitado e vencido tudo aquilo que ele precisava viver, talvez nós não tivéssemos essa vida nova. Mas através da ressurreição de Cristo, nós alcançamos a vida eterna. E é por isso que nós devemos também preparar a nossa alma, o nosso espírito, com jejum, com oração, para a gente também poder viver essa alegria da Páscoa. E no tempo da Quaresma, são 40 dias antes da Páscoa, nós iremos celebrar esse ano, dia 20 de abril, a Páscoa cristã. E a Quaresma, ela é um tempo voltado para a reflexão, onde o cristão, através da penitência, do jejum e a oração, lembrando que o jejum a Igreja Católica propõe 2 dias durante o ano, que é a quarta-feira de cinzas, onde nós devemos fazer o jejum, nos preparando para esse grande momento da Páscoa, iniciando a Quaresma. E na Quaresma também a Igreja propõe que a gente faça abstinências de coisas para a gente poder purificar a nossa vida. Então, além da quarta-feira de cinzas, que nós somos chamados a viver o jejum, a abstinência durante os 40 dias, e também na sexta-feira da paixão nós somos convidados a fazer o jejum. E é interessante porque tradicionalmente nós vivemos uma época na Semana Santa em que a sexta-feira é o dia onde nós mais comemos, é um dia onde a gente faz o banquete, onde a gente reúne a família, enquanto a igreja diz que é o dia do jejum. Então, nós cristãos que não sabíamos disso, agora a gente sabe que na quinta-feira não é o dia da gente poder fazer aquele grande banquete, aquela grande festa, mas ao contrário, é a penitência, é viver o grande mistério da paixão de Jesus. Jesus, na sexta-feira santa, estava erguido no madeiro da cruz, morrendo pela salvação de toda a humanidade. E nós precisamos viver esses mistérios para celebrar a Páscoa. E aí, no lugar da gente poder fazer o nosso banquete na sexta-feira, até beber muito vinho, porque às vezes a gente se excede no vinho, a gente precisa deixar a nossa ceia justamente para a Páscoa. Então a gente faz aquela grande festa na Páscoa, porque o domingo é o dia do cristão. Então, o dia de celebrarmos a vitória, a alegria, é o domingo de Páscoa.
Então, no lugar da gente fazer o nosso banquete na sexta-feira, a gente vai aguardar para que no domingo a gente possa reunir a nossa família e celebrar essa grande vitória com Cristo. Quando nós jejuamos, então, o jejum é abstinência, é a renúncia de comidas e de gêneros outros, quando nós fazemos abstinência de alguma coisa, em bem de algo maior para a nossa vida. Então a gente renuncia a algo que a gente gosta muito. Por exemplo, eu gosto muito de chocolate, então eu vou renunciar ao chocolate durante esses 40 dias, fazer abstinência do chocolate, a fim de que eu possa sentir realmente falta desse chocolate que eu gosto de comer, que eu como todos os dias, para um bem maior, para a minha santificação. Padre, eu peco em determinado aspecto e não consigo me libertar de um vício, de uma dependência. E aí, a quaresma, justamente quando nós fazemos essa abstinência, eu não consigo me libertar do chocolate, Padre. Toda vez que eu vejo um chocolate, eu não consigo me controlar. E se eu compro chocolate, eu tenho que comer todo. Então, assim, esse vício me levará certamente a uma doença, diabetes ou coisa do tipo, que vai ferir a minha vida, né? Então eu preciso me libertar desse vício de chocolate. Isso é um exemplo, viu? Que o padre não é viciado no chocolate. É para mostrar, gente. Então, quando eu faço abstinência daquilo que eu gosto, eu vou estar me libertando desse vício e também eu vou estar mortificando a minha carne para dar mais força ao meu espírito. Porque o que São Paulo nos diz, né? Quando nós somos escravos do pecado, nós não somos senhores de si, nós não sabemos escolher. E o tema da campanha da fraternidade, que não fala sobre a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, justamente para nos mostrar que o preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto para que a gente consiga, para que a gente fique ainda escravo de coisas pequenas, de coisas que nos tiram a paz e que podem nos tirar também a salvação. Então, não deixe que coisas pequenas escravizem a sua vida. Não deixe que coisas pequenas possam tirar a sua liberdade, que é tão preciosa diante de Deus. Deus, ao criar a humanidade, nos deu a liberdade de filhos para saber escolher entre o bem e o mal. Infelizmente, a humanidade escolheu o mal. E aí o livro do Gênesis explica a história da criação e a entrada do pecado no mundo. Porém, Cristo veio libertar a humanidade através da cruz, mostrando que Deus não abandonou a humanidade, mesmo quando a humanidade se voltou contra Deus. Ao contrário, Deus enviou o seu único filho para salvar e resgatar a humanidade perdida pelo pecado original. Então, a gente não pode viver como escravos, escravos dos vícios, escravos de coisas, escravos de amores, escravos de pessoas, porque às vezes a gente é escravo de pequenas coisas que nos afastam de Deus e que nos tiram a liberdade. E é para a liberdade que Cristo trouxe essa salvação para todos nós. Então, irmão, quando a igreja propõe também, na campanha da fraternidade, quando a igreja propõe esse tema sobre a escravidão, é também justamente porque nós somos chamados a viver a oração, o jejum, e também o jejum, ele tem o seu sentido a partir do momento que eu faço também a minha caridade. Então, quando eu vejo na sociedade injustiças, escravidão, exploração de trabalho, então eu preciso ser um profeta, eu preciso denunciar, eu preciso falar, eu preciso dizer também, como um cristão, que Cristo não quer que sejamos escravos, seja do trabalho, seja... Cristo não quer que sejamos escravos, seja do trabalho, seja de qualquer opressão, de qualquer pecado, de qualquer vício, porque nós somos livres. E essa liberdade de escolha que nos levará para o céu. Que possamos viver essa liberdade e sermos também profetas. Não podemos deixar nunca de denunciar as injustiças que nós vemos. Então a campanha da fraternidade trata um tema social justamente porque se os cristãos estão voltados ao jejum, à oração e à penitência, então nós também vamos agir como profetas e denunciar as injustiças. Então a campanha da fraternidade é para justamente levantar uma questão social de opressão, de injustiça,
e transformá-la numa realidade nova. Porque isso é Páscoa, é trazer uma vida nova para todos, não somente para mim. Eu vivi a minha Páscoa, eu vivi minha quaresma, fiz minha abstinência, mas e o outro, o irmão, o próximo? Jesus fala, né? Se a gente der um copo de água ao menor dos pequeninos, dos seus filhos, nós não sairemos sem a nossa recompensa. Então, a nossa salvação também está em ajudar o próximo. Eu não posso ser insensível às dificuldades do outro. Se o outro sofre, se o outro padece, eu também preciso olhar para o outro e sofrer com o outro. Essa é a dinâmica de todo cristão. E a gente tem uma grande graça no nosso país, que é de ser a maior parte da população cristã. Então, como cristão, eu preciso viver a minha vocação e difundir também essa fé que eu abraço. Eu não abraço a minha fé somente por tradicionalismo. Eu não posso ser católico somente de nome, porque a gente muitas vezes pergunta às pessoas, você é o quê? Eu sou católico, porque um dia meus pais me batizaram na igreja, quando eu era pequenininho, mas eu nunca mais fui para a missa. Então, que tipo de católico sou eu? Que tipo de fé eu abraço? Que tipo de fé eu comungo? Se eu não sei viver aquilo que eu abracei no batismo, se eu não consigo defender a minha fé e nem conheço a minha fé, na verdade. Existem muitos católicos que nem conhecem a sua fé. Então, esse encontro conosco será muito importante para a gente poder até aprofundar a nossa fé. Depois dos 40 dias, a gente entra na Semana Santa. A Semana Santa que é para nós também um momento de oração profunda. E todo cristão precisa participar do tríduo, que começa na Quinta-feira Santa, com a ceia do Senhor. Na sexta-feira da Paixão, com a celebração às 15 horas, celebrando e vivendo essa paixão de Cristo pela nossa salvação. E no sábado, que é chamado Sábado de Aleluia, onde a gente vai para a festa, onde a gente curte, onde a gente se entrega ao mundo novamente. Mas não, a gente precisa celebrar a nossa liberdade. Escravos do pecado, arrependidos, libertos, porque nós fizemos a nossa abstinência, fizemos a nossa renúncia durante a quaresma e celebramos no sábado de aleluia a vitória de Cristo sobre o pecado e também a vitória de Cristo sobre o nosso pecado, a nossa libertação. É isso que deve acontecer. Então existe o tríduo pascal da quinta, na ceia do Senhor, na sexta-feira, às 15 horas, na celebração, onde toda a igreja se reúne às 15 horas, foi o momento em que Cristo morreu e se entregou por nós, estava erguido no madeiro da cruz, e no sábado de aleluia, onde nós celebramos a grande vitória e a ressurreição de Cristo. E aí o domingo é o dia para a gente poder celebrar. Então, todo cristão precisa participar dos tríduos. Ninguém deve se ausentar destes dias de celebração, a não ser por casos maiores, ou de doença, ou de viagem, porque não conseguiu chegar a tempo. Mas, se nós ficamos na nossa casa, se a gente fez uma grande festa na Sexta-feira Santa, aquele grande banquete, e não participou da celebração, a gente não cumpriu a nossa fé. Então, é para a gente poder até questionar que tipo de cristão sou eu. Porque quando a gente pergunta, quem quer salvar a sua vida? Quem quer ir para o céu? Todos vão dizer, eu quero. Ninguém vai querer ir para o inferno. Ninguém vai querer perder a sua alma. Ninguém vai querer viver eternamente afastado de Deus. Porém, para a gente poder alcançar a nossa salvação, a gente precisa dessa liberdade, essa resposta. A gente falou tanto de liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a partir dessa liberdade que Cristo nos trouxe, a partir dessa liberdade da salvação da cruz, eu preciso viver essa liberdade para poder escolher o bem. Quando eu escolho o bem, certamente eu vou renunciar ao mal na minha vida. Então eu não posso viver como um homem que ficou erguido somente na cruz, mas um homem ou uma mulher que está ressuscitado com Cristo para uma vida nova. Essa é a nossa função. Quando eu continuo vivendo e me entregando aos meus vícios, às minhas dependências, aos prazeres carnais, tão somente eu estou anulando a minha salvação. Certamente eu já fiz a minha escolha. Quando nós estamos em cima do muro, querendo Deus ou o mundo, eu já me decidi. Porque quando nós estamos em cima do muro,
nós já fizemos a nossa escolha para o outro lado, para o lado do demônio. Quando nós damos um salto para essa vida nova, quando nos decidimos para Cristo, aí sim. E sabemos que não estamos sozinhos. Deus sempre caminha com seus filhos. Por mais que a gente tenha dificuldade na vida, por mais que passamos por tribulações, Deus sempre está ao nosso lado. Então, não tenha medo de renunciar a coisas que talvez não te trarão a felicidade, mas ao contrário, te trarão infelicidades. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, de São Paulo. Então nós não podemos viver como homens entregues ao pecado, aos nossos vícios, às nossas limitações, mas ao contrário, viver como filhos da graça, filhos do céu. Se eu desejo alcançar o céu, eu preciso fazer a minha escolha como um homem livre, não como um homem escravo. Não deixemos que os vícios, as dependências escolham por nós. Mas escolhamos, tenhamos a coragem de nos decidir por Deus. Porque quando nós escolhemos a Deus, nós sabemos que não estamos sozinhos. Deus sempre caminha com seus filhos. Então Ele vai caminhar também com você. Ele vai ajudar você. Faça um propósito durante essa quaresma, um propósito de mudança de vida. Faça nessa quaresma justamente uma penitência, uma abstinência de algo que você tanto gosta, talvez que você queira se libertar. Então comece a partir daí. Diga para Deus aquilo que você quer viver o novo. Deus está aí, de braços abertos a nos acolher. Mas Ele não pode mexer na nossa liberdade. Ele espera a nossa resposta consciente. Existe até uma imagem muito bonita do Cristo batendo na nossa porta. E é isso que Ele faz conosco. Ele bate na porta do nosso coração, sempre nos chamando à conversão. E se nós estamos vivendo o tempo da quaresma, que a gente possa viver essa conversão na nossa vida. Sejamos homens e mulheres que sabem escolher, decididos por Deus, homens e mulheres capazes de saber escolher e de viver a sua liberdade. Cristo pagou um preço tão alto pela sua liberdade, então abrace essa liberdade para escolher o bem. Não sejamos como os nossos antepassados Adão e Eva, que foram tentados pelo inimigo e não conseguiram vencer a tentação. Jesus, durante os 40 dias, venceu a tentação. Jesus foi tentado. Jesus estava jejuando. Transforma essas pedras em pães. E Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que vem de Deus. Então a gente precisa também alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Jesus também foi tentado a se jogar do abismo porque os anjos viriam salvá-lo. A gente muitas vezes se joga nos abismos da vida, se joga e se lança no pecado, na vida desenfreada. Mas não é isso que Deus quer para nós. Às vezes também somos tentados, como Jesus, a querer todo o poder, toda a riqueza, todo o dinheiro, quando o demônio apresenta para Jesus. Leva ele para o alto e diz, tudo isso aqui eu te dou se te ajoelhares a mim. Quantas vezes nós nos ajoelhamos pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, pelas coisas do mundo? E quanto somente devemos adorar o nosso Deus, prostrar os nossos joelhos somente diante de Deus. E aí precisamos ter a coragem de não deixarmos que o inimigo nos tente e façamos com que caiamos na tentação. Mas ao contrário, que a gente viva na graça, porque Deus está sempre conosco. Estamos chegando ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado. E se você tiver sugestões também para a gente, pode mandar. Se tiver oração ou algum pedido, algum testemunho, você pode mandar para a gente. A gente vai estar aqui falando para você e a gente agradece. E eu conto com sua presença na próxima sexta-feira, porque todas as sextas-feiras nós temos um encontro agora marcado. Acesse o nosso site, Rota 324, e você vai poder acompanhar os nossos programas Fé em Ação. Para a gente finalizar, nós vamos pedir a Deus que derrame sobre nós as suas bênçãos, que nos ajude durante essa quaresma a fazermos a nossa penitência, o nosso jejum, a nossa oração, e que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está nos assistindo agora,
a bênção de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua necessidade, aquilo que você precisa. Então, coloque agora neste momento em oração e a partir do momento que eu der a bênção, acolha a graça de Deus. Que você possa acolher essa bênção a fim de que Deus possa permanecer no seu coração, na sua vida. O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Fiquemos todos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Que possamos viver a alegria de uma vida nova em Cristo. Até sexta, se Deus quiser.